Estamos na reta final do concurso da ANSA 2026, uma empresa subsidiária integral da Petrobras. Você olha lá na tabela de salário, pega o edital, né? Olha a tabela lá e verifica que o técnico ganha 4.144 e o analista de nível superior 8.248. Aí você pensa, poxa, isso eu ganho na iniciativa privada. Para que eu vou ficar me matando para mudar de emprego, sendo que eu ganho isso aqui no meu emprego atual? Se você pensou assim, você não entendeu como é que funciona o sistema Petrobras e caiu na armadilha, e eu vou te explicar o porquê disso logo após a vinheta. Fala pessoal, tudo bom? Irazê aqui no jogo com vocês. E eu estou aqui hoje para a gente tratar sobre o que é que vai lhe esperar na ANSA, né? Conheça, né, que o projeto real do seu salário e vamos descobrir o verdadeiro impacto do Acordo Coletivo de Trabalho 2025-2026. Como vocês sabem, a ANSA ela começou a operar a partir do segundo semestre de 2025. Hoje, ela é responsável pela parte de fertilizantes, né? Uma grande indústria aí do Paraná. Hoje, ela é responsável pela produção de 720 mil toneladas de ureia por ano. Além disso, 475 mil toneladas de amônia por ano e 450 mil metros cúbicos de arla por ano, que é justamente o combustível, né? Que é um agente redutor líquido, né? Dos combustíveis que são super estratégicos para o nosso país. Eu estou mostrando para vocês aqui um pouco da estrutura de como é que funciona a ANSA e como é que ela opera. Só para vocês entenderem o local que vocês vão trabalhar e vocês vão entender no vídeo de hoje por que isso é tão importante. Lembrando que a ideia da ANSA é justamente atender hoje o universo de 8% de tudo que se consome de fertilizantes no país, tá? E claro, investindo em pesquisa, em tecnologia, né? Justamente para quê? Para garantir o bom atendimento do setor, né? Agro-silvopastoril do nosso país, né? Garantindo o quê? Tecnologia de ponta, produto de qualidade, entregue por uma gigante estatal que conhece muito bem do jogo, que é justamente a Petrobras. Mas vocês precisam entender onde é que vocês vão trabalhar, que eu já falei para vocês, que é justamente na cidade de Araucária, que fica a 27 quilômetros, né, de Curitiba. 15, 30 minutos sai de Curitiba, tá lá, dá para você morar também na região. Mostrei também para vocês em outros vídeos como é que funciona a cidade, como ela é bem urbanizada, bem cuidada, né, com a arborização muito interessante. Hoje a cidade de Araucária possui 153 mil habitantes, né, isso, claro, dados do IBGE de 2024. Além disso, ela faz parte, né, daquela início da colonização europeia, né, no país, que é justamente onde começou ali no sul, repartiram terras para que os europeus viessem, né, e aí eu tenho descendentes aí de alemães, italianos, ucranianos, enfim, de vários locais do país. O nome da cidade de Araucária, como eu falei para vocês, é do Pinheiro do Paraná, né, que é justamente o símbolo mor do estado do Paraná. E era uma cidade que era unificada a Curitiba, mas foi desmembrada no ano de 1990. A geografia de lá é muito interessante, ela é uma área de planalto e possui em média 850 metros do nível do mar, então é algo muito interessante. Além disso, tem uma forte pegada industrial, né, que eu já falei para vocês também em outros vídeos, com parques industriais, né, como por exemplo a fábrica de fertilizante, que é a ANSA, que é onde quem passar no processo vai trabalhar. Nós temos também a REPAR, né, que é a refinaria Presidente Getúlio Vargas, que fica colado na ANSA. Além disso, tem muitas indústrias do setor automotivo, químico, metalúrgico e alimentício. Lembrando que eu falei para vocês, quem for com família tem essa possibilidade, né, de o quê? O funcionário passa na ANSA, mas há um mercado muito interessante para o familiar, né, que vai o cônjuge, né? O parceiro que vai com você para esse mercado, né, para a ANSA. Então você vai trabalhar na ANSA, você tem ainda a possibilidade do seu, né, do seu cônjuge, do seu companheiro, da sua companheira, buscar, né, pleitearem vagas nas indústrias que possui a Araucária, né, que é uma cidade bastante desenvolvida. Lembrando que eu já falei para vocês também que ela, né, hoje ela é responsável, né, por 10% do PIB geralmente produzido pelo estado do Paraná, ou seja, uma cidade super estratégica e bem desenvolvida no Paraná, tá? E aí eu vou mostrar para vocês um sobrevoo rápido aqui de como é que funciona a parte
da indústria, né? Que eu já mostrei para vocês em outros vídeos. Aí eu tenho o Shopping Pinheiros, né? Que é o único shopping da região. Então, para quem está acostumado com muitos shoppings, né? Que é o meu caso aqui, eu tenho um shopping por esquina aqui quase, né? Exagerando um pouco. Mas aí no caso da Araucária, né? Cidade de Araucária, tem esse shopping Pinheiro. E aí vocês veem as plantas industriais que aí tem, né? Na região. Muito interessante. Então, falei para vocês. Quem tiver familiar, a possibilidade de conseguir um bom emprego aí é real, tá? Então, você vai para a ANSA e seu companheiro assume um posto em uma outra empresa estratégica aí, claros, dependendo da formação, né? E a perspectiva. Então aí tem um pesado, eu falei de indústria, mas também o setor de comércio, serviço também é muito forte aí na região, com garantias de bons empregos. E aí vocês veem o clima da cidade como é bacana, né? E ela é bem desenvolvida e bem estruturada, né? Continuando o nosso trabalho, o que o edital mostrou, né? Ele mostrou apenas o alicerce da remuneração. Então você olha o edital, vê lá o salário base, e isso assusta, né? Só que eu já falei para vocês do Vale Alimentação, que a gente vai reforçar hoje. Falei, isso aqui, ó, é algo que o pessoal não está comentando, né? Eu, inclusive, respondi isso para uma pergunta de uma pessoa, né, que me fez essa indagação num dos vídeos que a gente postou, perguntando se seria somente aquele salário básico lá. E eu vou mostrar para vocês que não é bem assim, inclusive o acordo coletivo já deixa isso claro, tá? Então vamos lá. Aí eu falei para vocês, né, para quem vai trabalhar no regime de turno, tem os multiplicadores de turno. E claro, hoje a gente vai falar também sobre a parte de progressão da carreira. Então quando você entra no sistema Petrobras, é somente o quê? Ele vai transformar o seu ponto de partida, né? Que aí você vai ter um desdobramento de ganhos salariais, né, ao longo da sua jornada profissional, que vai ser muito atrativo, independente da empresa. A Hold, claro, e a Transpetro seriam um top, né? E aí nós temos essa categoria adicional, que seriam as outras subsidiárias, que aí entram o PBio, as termoelétricas da Petrobras, que deve também abrir concursos em breve, né? E aí nós temos a ANSA, né? As Fafens, que eu já falei para vocês, da Bahia, de Sergipe, que estão se estruturando. Então esperem, né, que deve abrir, né, oportunidade em breve para novos funcionários, que é o que a gente espera, né, que tudo se encaminhe bem para que isso ocorra, né? Eu vou conversar com vocês falando do acordo coletivo. E aqui tem lá na cláusula 14, né, que seria o benefício refeição. A ANSA ela considera os empregados de assistência alimentar exclusivamente por meio de vale-refeição. E o valor, R$ 2.002,16, né? E aí será mantida a concessão de auxílio refeição durante os períodos de licença, maternidade ou adoção, e concessão de auxílio doença ou benefício afastamento. Então, a ANSA já te garante isso. E aí vai manter disponível, que é outra pergunta também que já me fizeram, a conversão parcial ou total do vale-refeição em alimentação, tá? E aí, claro, o valor de R$ 2.002, ele é a partir de 31 de agosto de 2026, ou de 25, né? E vai ser reajustado a partir de 1º de setembro de 2026 pela variação acumulada dos 12 meses do subitem alimentação fora do domicílio do IPCA, né? Que é o Índice Geral Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Então, repare, já chega com aumento. Então, vai ter o aumento já no vale-refeição já garantido dentro do acordo. Não só do alimentação, como do refeição, da educação e do salário básico. Nada mal, né? Vamos lá. Então, vamos lá. Continuando, a gente vai seguir para o Vale Alimentação, o benefício alimentação. Esse começou a partir de 1º de janeiro de 2026, né? E o valor é de R$ 400, ou seja, é o mesmo valor da holding, né? E, claro, começa a valer a partir de 1º de janeiro, ou seja, vocês já vão ser contemplados. E, em dezembro, vocês terão a cesta natalina no valor de R$ 965, além dos fixos, né? Além da alimentação e do refeição, tá? E aí, vamos embora. Então, os valores serão concedidos, vai ter o reajuste, né? Novamente, ele já registra aqui, né? A partir de 1º de setembro de 2026, que vai ser o IPCA, tá? Referente ao valor. Então, a gente já começa num ponto bom, né? Então, o salário paralelo, que seria justamente aquele que vai vir isento, né? De impostos e tal, e vai garantir o quê? A segurança alimentar, o quê? Para toda a sua família. Então, a gente tem uma refeição de R$ 2.002,16, o vale mercado de 400
E em dezembro vai ter esse valor aqui, então líquidos mensais vocês têm R$ 2.402,16, tá? Valores livres de tributação pesada, cobrindo integralmente o orçamento de supermercado de sua casa. Aí nós temos um outro pulo do gato, né? Que seria o quê? A periculosidade. Se vocês olharem o acordo coletivo na cláusula 2, que ela fala dos adicionais de regime e condições de trabalho, no parágrafo 1º, ela registra o quê? Ó? A ANSA considerar o adicional de periculosidade dentro de suas características básicas e da legislação, observando critérios intramuros, né, previstos na norma interna. Esse daqui é bizu, tá? Então, muita gente que está fazendo esse concurso não está se atentando para esse detalhe que a gente vai destravar agora, tá? O que acontece? Peguei uma imagem, tá? E aí vocês vão observar o quê? Os prédios administrativos aqui, ó. E essa galera aqui é administrativa. Elas estão aqui muito próxima à área fabril, né? Que é justamente onde a planta está aqui. Então aqui eu tenho uma planta industrial. A planta. E aqui é o prédio do ADM. Então, reparem só. Intramuro representa o quê? Essa parte aqui da fábrica que está contemplando todo o trecho dela. Então, quem está dentro dessa jurisdição, dentro desse espaço aí, já está apto, né, a receber, conforme registra aqui o parágrafo 1º da cláusula 2, está apto a receber o adicional de periculosidade. Então, repare bem. Já tem a possibilidade de já ter 30% dentro do salário aí só em estar dentro da planta, que é uma coisa só, né? A planta administrativa com a fábrica, né? E aí vocês reparem que está tudo conjugado aí, então o próprio acordo coletivo já viabiliza essa questão da periculosidade, justamente quando ela registra o quê? Observado critérios intramuros. Então, como aqui está muito próxima a parte administrativa da planta, então é pouco provável que não se pague o adicional de periculosidade para quem está dentro da jurisdição da planta. Então, o que acontece? Seu ponto de partida já está redefinido, por quê? Porque você vai ter o seu salário base, mais o adicional de periculosidade, que vai acrescer o quê? Mais 30% para todos os funcionários, tá? Isso, claro, estou mostrando para vocês aqui dentro do acordo coletivo que está registrando isso, tá? Então, eu tenho aqui esse detalhe. Então, o que vai acontecer? Como estamos o prédio administrativo próximo à área operacional, o salário base vai ser acrescido do adicional de periculosidade, que é justamente o que está contemplando dentro da cláusula prevista, tá? Então, vamos lá. Continuando o nosso trabalho, eu já falei para vocês que quem é da área operacional vai ter o quê? Vai ter o adicional, né, de hora de repouso e alimentação de 30% do salário, né? Com o acréscimo de periculosidade vai chegar a mais 39% do salário. Eu tenho um adicional noturno e eu vou já explicar para vocês isso para quem é da área de operação, tá? Vai ter o adicional noturno também, que é 20%, mas se eu incremento os 30% de periculosidade, vai a 26%. Aí, o que acontece? A gente vai vir para explicar para vocês como é que vai funcionar a dinâmica de remuneração. Então, registrado isso, vamos seguir. Quando eu olho para a parte de salários, eu vou adotar algumas premissas. Primeiro, quando a gente vai olhar o acordo coletivo, a gente vai ver que existem as linhas de salário. Eu vou já mostrar para vocês a tabela, tá? Então, o salário base para o cargo de nível médio é o 200A. E o valor inicial é R$ 4.144,87. Quando eu vou para o nível superior, a base inicial é 300A, que o valor é R$ 8.248,68, que é justamente o que está contemplado dentro do edital, tá? Para isso, a gente estimou, né, uma retenção média de 28%, né? Por quê? Eu vou incluir o teto do INSS, o imposto de renda e contribuição para Petros, plano de saúde. Aí você vai me dizer, acabou de ser aprovada a lei que garante a isenção para quem ganha até 5 mil e uma isenção parcial até 7.350. Correto? Correto. Só que você ainda vai ter outras deduções, que seriam o imposto de renda. E, além disso, você ainda vai contribuir para a Petros, que eu sei que você não é louco. Você vai querer cuidar da sua vida financeira futura, né? Que é justamente garantindo uma aposentadoria complementar para além do INSS. E um excelente plano de saúde, que é a AMS,
que aí você também vai ter uma parte do seu salário, né, que vai acomodar esse custo dentro da sua despesa familiar. Além disso, nós pensamos no vale refeição e alimentação, que seria um benefício, né? Ou seja, ele não vai entrar no cálculo do imposto, mas vai entrar no seu poder de compra, porque aí eu preciso ter uma metodologia específica para garantir a você quanto é que você vai ganhar em média dentro da ANSA. Lembrando que em média pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas só para a gente ter um pouco de referencial para verificar se realmente valeu a pena ou não você entrar no concurso da ANSA, tá? Vamos lá. Se eu considerar um regime administrativo de nível médio, cuja escala é de 5x2, ou seja, você trabalha de segunda a sexta-feira, folga sábado e domingo, o profissional ele vai cumprir uma jornada média de 40 horas, né? 40 horas semanais. E aí, claro, com 8 horas diárias, aí eu já falei para vocês que tem aquela questão do horário flexível, né? Que você pode ficar entre 9 e 4 horas da tarde, com tolerâncias aí para almoço e para entrada e saída. Então, o salário básico, conforme a gente já viu, é R$ 4.144,87, mas eu já falei para vocês também que existe o adicional de periculosidade intramuros, né? E aí você já receberia de cara o valor bruto, né, de 5.388. Se eu deduzo os meus 28% que eu falei para vocês, que é relativo a deduções de impostos, né? E aí eu teria líquido isso aqui, ó, R$ 3.879,60, mais com o meu poder de compra, né, que é o vale alimentação e refeição, daria um total de R$ 7.790,50 centavos. Nada mal, né? Quando a gente olha para o mercado privado, que está pagando um salário que de iniciante não é essas coisas todas, né? Acaba que sendo um salário bem interessante para quem vai morar nessa cidade maravilhosa de Araucária e tem uma carreira brilhante pela frente, eu já vou mostrar para vocês, já já. Então, isso aí é para quem vai trabalhar do nível médio no regime administrativo. Mas tem o pessoal do nível superior também. Então, quando eu olho para o nível superior, eu vou receber inicialmente R$ 8.248,68 centavos. Se eu incremento as minhas 30%, né, de periculosidade, eu vou ter R$ 10.723,28 centavos. Se eu faço as minhas deduções de 28%, eu vou ter o quê? Vou ter R$ 7.720,77. Se eu penso no vale alimentação e refeição como ganho, né, isento de impostos, eu tenho R$ 10.122,93 centavos, né, de salário poder de compra, né, que é justamente o que vai garantir a manutenção da sua estadia aí na cidade de Araucária trabalhando para a ANSA, tá? Então, nada mal, né? Um salário de nível superior, muito bom, né? E vocês vão ver que a carreira de vocês vai ser bem interessante, tá? Continuando, mas existe uma mina de ouro da operação, né? Da operação. Por quê? Porque existe o multiplicador do turno ininterrupto, que eu já falei para vocês que são justamente as cláusulas segunda e terceira da cláusula segunda. Justamente essa daqui, né? Que é justamente o adicional de hora de repouso e alimentação, o adicional noturno, né? E eu vou explicar por que disso aqui para quem ainda não entendeu. Vamos lá. Então, quando a gente pensa no salário inicial, vai receber algo em torno de R$ 8.000 e R$ 9.000 o pessoal do nível técnico, tá? O pessoal do nível técnico. Então, por quê? Porque vai ter o salário base, vai ter o adicional de periculosidade, vai ter o adicional de hora de repouso e alimentação e o adicional noturno, e tudo isso vai ser somado, vai dar aproximadamente 95%. Essa conta nós já fizemos e vamos fazer de novo. Como é que vai funcionar? É a joia escondida da qualidade de vida para quem trabalha noturno. Olha só, vai trabalhar o dia 1 e dia 2 pela manhã, né? Regime de manhã. E aí depois ele vai descansar do dia 2 para o dia 3. Ele vai ficar, né, 24 horas e vai voltar no turno da noite no dia 3 e 4. E depois folga os outros 6 dias e depois retoma o loop para amanhã novamente. E aí vai ficar nesse ciclo até o dia que tirar férias. E aí vai ter esses 6 dias mais 30, que vai dar uns 36 dias aproximadamente de férias. E depois eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. Nada mal, né? Então, trabalha 2 dias durante o dia, 2 dias durante a noite, folga 6. Então, é um regime bem justo. E vocês, quando estiverem no curso de formação, vocês vão entender como é que funciona, como é que vocês vão poder ajustar o relógio biológico de vocês para garantir que vocês possam performar bem no trabalho, tá?
Então, além disso, vai ter um transporte porta a porta, ou seja, em muitas unidades, né, a Petrobras ela busca e leva o operador de táxi ou van, então vocês vão perceber quando vocês chegarem no prédio da ANSA, que lá vão ter um conjunto de taxistas, né, ou algumas vans, né, para garantir o quê? A retirada levar o pessoal para casa, né, depois do turno e depois trazê-los novamente para a planta industrial. E claro, tudo isso é o quê? É uma qualidade, vai proporcionar o quê? Uma qualidade de vida absurda com a família, mantendo o quê? Um salário de turno, que é um salário muito bom, né? Eu vou mostrar para vocês agora quanto será. Quando a gente fala de salário de turno, a gente está falando o quê? Uma escala de 4 por 6. Então, a grande maioria dos técnicos de operação atua nesse regime para manter a fábrica rodando 24 horas por dia, mas não só os técnicos de operação, tá? Então, tem os técnicos de manutenção, os técnicos, eu diria que o técnico de logística, né? Ele tem uma boa possibilidade de também atuar nesse regime, porque como a planta funciona 24 horas por dia e tem a logística de entrada e saída de caminhões, né? Para levar os produtos, né, da planta, acaba que essa dinâmica de funcionamento ela acaba requerendo muitos quadros, né? Então, não estranhe se vocês, quando tiverem forem chamados, né, para assinar o contrato, já tenham, durante o curso de formação, essa perspectiva de vocês trabalharem no regime de turno e muitos no regime administrativo, tá? Então, o salário básico que eu falei para vocês é 4.144. Quando a gente pensa nos incrementos de adicionais, e aí eu já falei para vocês que seria o quê? O adicional noturno, mais o adicional de hora e repouso de alimentação, mais a periculosidade. Então, tudo isso aqui, quando eu boto na conta, dá os 95%. E aí, desdobrando, olha só, R$ 8.082,49. Quando eu vou para o líquido estimado, e aí lembra que eu falei para vocês que a gente vai estimar recolhendo 28%, né, de valores, né, de deduções, a gente vai ter um líquido aqui de R$ 5.819,40. E, consequentemente, o meu poder de compra vai para R$ 8.221,56, considerando os R$ 2.402,16, que seria o vale alimentação refeição, tá? Quando eu falo de nível superior, e aí um detalhe, nível superior é possível trabalhar de turno? É possível, mas está mais focado o regime de turno para técnicos, tá? Não estou dizendo com isso que o engenheiro não faça, é possível, mas é mais complicado, tá? O salário base seria o quê? R$ 8.248,68. Quando eu jogo 30%, ou 95%, que seriam os adicionais, né? Daria R$ 16.084,93. Quando eu jogo, deduzo, né, os 28%, eu vou ter o quê? 11.581. E aí o meu poder de compra, somado ao vale alimentação refeição, daria R$ 13.983,31, tá? Nada mal, né? Para quem trabalha no regime de turno ininterrupto. É uma possibilidade para técnicos de operação, manutenção, eu diria que logística também, né? Daria para pegar também os laboratórios, enfim. E aí é um salário muito legal, tá? Muito bom, que dá para se manter numa cidade como a Araucária. Então, matriz de ganhos. Vamos ver o nosso cenário aqui, tá? Então, quem trabalha no regime administrativo tem o quê? Tem o vale alimentação mais a ceia anual. Eu tenho garantido o intramuros, que seria os 30%, né? Periculosidade. Sem adicional de turno, porque não tem. E, claro, existe também a política de banco de horas que eu falei para vocês. Aí já o turno ininterrupto de revezamento, que é justamente a escala de 1 para 1,5, ou seja, um dia trabalhado para 1,5 de folga. Eu mantenho os adicionais, né, os benefícios de alimentação, que seria R$ 2.402, mais o vale ceia. Eu tenho o adicional de periculosidade, além do adicional de hora de repouso e alimentação, e o ATN, que seria o adicional de trabalho noturno, que é em torno de 26% do salário, com a folga remunerada. E feriado de turno, né, seria 100%. Então, por exemplo, se eu trabalhar no feriado, né, se eu for trabalhar no feriado, que é o dia normal do meu trabalho, mas se for feriado, vai ser uma dobra. Eu vou ganhar 100% do valor naquele dia. Por quê? Porque a despeito de ser no meu turno, aquele dia é feriado. Então vai ser uma adicionada, né, naquela jornada minha, 100% do valor. Por quê? Porque é justamente o valor inerente a um feriado que eu estou trabalhando, tá? Então, existem dois regimes distintos, né? Duas formas garantidas de maximizar o seu poder aquisitivo. Claro, a grande massa vai ficar no administrativo, tá? Mas aí eu vou ter um bom quadro aqui que vai cuidar
no turno ininterrupto de revezamento. Aí vamos lá, a escada de ouro, né, que é o motor duplo da sua evolução salarial, que é justamente o que difere um pouco o grupo, o sistema Petrobras, né, da iniciativa privada, porque lá você de fato tem uma carreira que você vai ver o crescimento com o tempo lá dentro da instituição, né, e eu vou mostrar para vocês agora por quê. Eu tenho desempenho por mérito, esse aqui depende do seu desempenho profissional e de como a sua chefia imediata está enxergando as suas entregas dentro do trabalho. É por isso que eu falo para vocês, independente da motivação ou não, busque entregar o seu melhor, se qualificar, porque quando a gente menos espera, sempre tem algumas pessoas observando tudo o que a gente fala, tudo o que a gente faz, né, e deixa de fazer. Então, o nível, o desempenho, né, por mérito, que seria essa gratificação por mérito, ou gratificação de desempenho, ela vem justamente através de uma avaliação anual, né, do GD, né, que aí vai avaliar os perfis dos funcionários. Todo mundo vai ser promovido normalmente? Não, tá? Existe uma verba que as empresas geralmente estabelecem, né, para garantir a promoção de funcionários por meio do desempenho, né, ou do mérito. E, claro, existem, vamos lá, 80%, 30%, por exemplo, 20% é que vai ganhar piso duplo, né? Vamos dizer assim, avanços duplos. Aí 70% vai ficar ali na parte padrão, que é um avanço de 1,5, vamos pensar assim. E eu tenho aqueles 10%, né, que não vão avançar de jeito nenhum, porque foram muito básicos, né, muito medianos em seus trabalhos e, consequentemente, não tiveram uma performance adequada, conforme a visão da chefia, claro, para ser promovido. E aí eu tenho também o tempo de casa, que seria o ATS, né, que é o adicional de tempo de serviço. E esse aqui é interessante. Ele seria justamente um acréscimo no seu salário anualmente que ocorre por conta do tempo que você fica na casa, né? Ou seja, o seu salário ele não vai ficar estagnado, né? Então, a combinação do ACT com o plano de carreira, que é real, não é aquela carreira, né, que você tem em muitas empresas aí que é só faz de conta, que você roda, roda, roda e fica no mesmo canto. Ou seja, você tem que se contentar com o mínimo, ou seja, no mínimo a reposição inflacionária, né, que a carreira não manda nem a pau, você não consegue enxergar um avanço na sua carreira. Então, quando você olha para o sistema Petrobras, você vai ver que os seus saltos reais são consistentes ao longo dos anos. Ou seja, você vai ver sua carreira avançar, né? Então, quando você olha o poder do anuênio, por exemplo, você vai ver uma valorização automática ano após ano. Então, você vai começar lá com 1% no segundo ano, 3% no segundo ano. E detalhe, quando você entrar na empresa, um ano depois você está tirando férias e já estaria com o ATS, ou seja, virou um ano, virou 1%. Olha só que legal. Ou seja, além do aumento anual da reposição inflacionária, que já está, no caso, garantido para vocês aí a partir do dia 1º de setembro, nós já vamos ter o avanço de carreira já garantido dentro do acordo coletivo de trabalho. Então, quando a gente olha para a progressão aqui no tempo, você vai ver que com 10 anos de casa, você vai estar com 13,3% de aumento. Com 20 anos, 28,2% agregado ao seu salário, até chegar ao topo, né, do ATS, que seria com 30 anos de casa, e aí daria os 45% adicionais do seu salário. Ou seja, o salário vai andar, você vai ver sua carreira desenvolvendo, ou seja, você vai se sentir valorizado com o tempo, né? E com certeza você vai ficar cada vez mais satisfeito no seu trabalho, né? E tentando desenvolver e progredir na sua carreira. Agora, você vai morrer direto no seu cargo? Não. Você vai se desenvolver como uma empresa qualquer, né? Vamos dizer assim, como qualquer instituição que busca valorização do quadro, aproveitamento de quadro para determinadas funções, supervisão, coordenação, gerência, tá? Diretoria, até, né? Eu não descartaria isso. Então, você precisa definir o seu plano de carreira e deixar muito claro o caminho que você pretende trilhar, tá? Vamos lá, seguindo. E aqui é a tabela salarial de vocês, né? O que vai acontecer? Eu começo aqui no Júnior, né? R$ 4.144 e posso chegar até o meu Master aqui, que é R$ 10.511,55. Então, repare que vocês têm uma carreira, né, brilhante aí, que em torno de 15, 20 anos vocês conseguiriam chegar ao topo dela, tá? Isso o nível médio, né? Vamos para o nível superior. Você começa aqui no 300A,
com valor de 8.248 e vai trilhando a jornada de vocês, lembrando aqui aumento por mérito e por tempo de serviço, até chegar aqui no fim da carreira, que seria o Master B, na posição 326B, né, que seria R$ 23.135,48. Tudo isso já negociados dentro do acordo coletivo, garantindo para vocês clareza no caminhar de vocês na jornada profissional da ANSA, tá? Então, repare, o nível médio, que seria o topo, né, da carreira, seria o Master B, né? E de R$ 10.511,55. Lembrando que isso aqui, ó, é o salário base, tá? Ainda vai ter o que mais? Os 30% de periculosidade, vai ter os multiplicadores de turno, se aplicável, claro. Vai ter o anuênio de vocês. Então, o limite real é muito maior. Para a carreira de nível superior, conforme a gente já falou, eu tenho R$ 23.135,48 no topo, mas ainda tem os outros agregados, né, que seria o ATS, bem como os avanços que a sua carreira vai dispor, né, ao longo de sua jornada na ANSA. Aí, claro, já falamos também da parte da estrutura de proteção para a família, e aí eu estou falando do auxílio creche, auxílio acompanhante para crianças até 36 meses, o auxílio ensino fundamental com reembolso de 75%, e a cobertura para dependentes com deficiência, terapias multidisciplinares, e auxílio cuidador, ou seja, para quem tem filhos que precisa de uma atenção especial, adequada, né, para além do básico, né, do plano de saúde padrão, a própria ANSA já deixa claro no acordo coletivo toda essa acolhida, todo esse cuidado, né, que vai ter com seus dependentes, né? Ou seja, a ANSA ela vai investir o que? Na base da sua vida, né? Removendo os maiores pesos do seu orçamento familiar, garantindo a você uma carreira, um cuidado, né, adicional para sua família e para você, tá? Além disso, nós temos a parte de prevenção, saúde e qualidade de vida, onde vai ter cobertura médica, né, com benefício farmácia. Eu tenho um apoio direcionado, né, ou seja, há uma redução de jornada, ou seja, um abono de 2 horas para empregadas lactantes por até 1 ano, né? Para PCDs que exigem um acompanhamento médico também tem. Então, se você estava precisando, estava pensando em ampliar a família, a ANSA vai lhe dar essa oportunidade, tá? Além disso, há uma flexibilidade familiar, né? Ou seja, o abono de frequência por até 4 dias ano para acompanhamento médico de filhos, né? Ou seja, garantindo que um acompanhamento solene, cuidadoso, né? Para que você possa garantir aos seus dependentes, tá? Então são políticas o quê? Desenhadas para garantir que o seu bem-estar acompanhe o seu processo, o seu sucesso profissional, tá? E claro, existe o prêmio de boas-vindas, que seria o abono do ACT 2025-2027, né, que seria uma injeção imediata de capital apenas por ingressar e fazer parte da negociação do acordo coletivo. Mas aqui tem um detalhe que não ficou legal, tá? Que seria justamente o que eu vou falar no próximo item, tá? Então, o valor seria um mínimo de 15 mil, 3 vezes o salário ou 15 mil. Então, que fosse maior, tá? Então, o valor mínimo garantido, paga em 2 parcelas, marcando o início da jornada rumo à independência financeira. Então, vamos lá. O que é que contempla o acordo coletivo? Cláusula 84. A companhia considerar um abono nos termos do parágrafo 2º do artigo 457 da CLT, em função do encerramento das negociações coletivas e da efetiva celebração de um novo ACT, a companhia pagará o abono, ó, aqui é o destaque triste, né? Em 2 parcelas, março e setembro de 26, a todos os empregados efetivos em efetivo exercício a partir, né, em 1º de setembro de 2025. Olha que chatice. Então, quem vai entrar agora, infelizmente, não vai ser contemplado com esse abono pecuniário, né? Mas fica triste não, e ano que vem vocês com certeza terão. Continuando, então aí ele fala, né, do bônus da assinatura, né? Vai ser o quê? Para fins de cálculo do abono a ser concedido, será considerada a remuneração do empregado multiplicada por 1,6. Após aplicado o fator multiplicador, o piso a ser considerado é 15 mil e o teto é de 42 mil, né? Então, enfim. E aí, claro, não vai ser possível pagar para vocês, então vamos avançar. O que é que acontece? O que é que você precisa entender? É o verdadeiro valor de ser ANSA, né? Ou seja, você vai ter o seu salário multiplicado, né, por meio de periculosidade e adicionais. Vocês vão ter benefícios imbatíveis, né, que seriam alimentação farta, creche, educação, saúdes custeadas, a PLR, que já está no ACT, já focado numa negociação,
E aí reforço para vocês, eu já fui indagado, né, alegando que não contasse com PLR, né? Porque claro que não tinha PLR, porque não tinha um CNPJ específico ANSA até então, né? Existia um conjunto de funcionários da Petrobras que eram cedidos para o funcionamento da ANSA, né? Agora não, agora eu tenho um CNPJ específico, consequentemente eu vou ter uma negociação de ACT. Além disso, eu tenho o programa de rendimento e desempenho, né? E aqui é justamente agrega aqui pelo menos mais uma vez e meia o salário base, né, que você vai ter com os adicionais, né? Então aqui já são outras granas que vocês vão receber ao longo da jornada. Mas lembrando, o que você precisa entender, você precisa contar com o que vai entrar mensalmente, tá? E o que eu tô falando aqui de PLR, PRD, né? Aí são coisas de sua jornada, que vão ser entradas extras, plus ao longo do ano, que você precisa entender que vai existir ao longo de sua jornada, tá? Mas não contem isso mês a mês, porque senão vai começar a gerar frustração, né? Eu lembro muito bem que já me falaram que no acordo coletivo não, no curso de formação, muita gente esperou ouvir a primeira bolada, pensando que ia receber os 23 mil que muitas pessoas aventam por aí pela internet. E, na verdade, o que vai entrar é o seu salário básico, com todas os adicionais e deduções. E quando você vai ver, não vai ser aqueles 23 mil reais. Agora, se você somar realmente no ano o que pode vir de PNR, o que pode vir de PRD, o que pode vir de abono, se você faz esse somatório e divide por 2, que é justamente a conta de padeiro que muitos fazem por aí, e sempre acreditando o ganho integral de PLR, e não necessariamente é integral, geralmente tem algumas diminuições ali, um leve aumento, mas nunca é integral, geralmente eles estabelecem valores que nem sempre conseguem ser concretizados por conta dos indicadores, que não batem muitas vezes, né? Então, por isso que muita atenção, foquem sempre no que pode entrar de fato firme no seu salário, né, mensal. E aí depois você pensa o que vai fazer quando vier esses outros ganhos extras. Além disso, você vai ter uma carreira sólida, né, com ascensões por mérito e tempo de casa, e o bônus do abono pecuniário, né, que vai ser muito importante para você. O que é importante vocês entenderem aqui? Que você não irá conquistar apenas a sua aprovação. Você vai consolidar o quê? Um projeto de vida, né? Então você mantenha o foco nos estudos nessa reta final, entendendo que você vai entrar numa grande empresa que vai garantir a você um futuro muito interessante, não só para você, como para seus dependentes, né? E claro, faltam poucos dias para a sua aprovação, então não descuidem deste detalhe. Lembrando que a gente já tem com vocês esse compromisso, né, de colaborar nessa reta final, e é por isso que eu falo para vocês que estudem com os materiais que constam na descrição desse vídeo, né, que é justamente o que? O edital verticalizado, ANSA, e o esqueleto de redação da ANSA, né, justamente focado nesse processo. E eu já falei para vocês também que existem para alguns cargos, né, e aí eu estou falando do técnico de operação, estou falando do técnico de manutenção elétrica, administração e controle, logística de transporte, suprimento de bens e serviços à administração, além da prova de redação aqui, né, que é muito importante, não podem descuidar, tá? Que a redação, ela faz parte da sua aprovação. Aí eu tenho também a parte de engenharia mecânica, administração, engenharia da produção, manutenção caldeiraria, projetos, construção e montagem mecânica, né, que é justamente o PCM, e a manutenção mecânica, enfim. E aí é o que a gente tem de projeto. E aí o que é que eu vou fazer para vocês agora? Agora eu vou mostrar para vocês como a gente estudaria, né, numa condição, a parte de manutenção mecânica. Na verdade eu vou pegar manutenção elétrica, né, que é justamente eu mostrar para vocês como é que isso estudaria. Então eu estou aqui, né, agora na área de cursos, né, e aí eu falei para vocês, né, a parte de técnica de operação, manutenção elétrica e tal. Vamos entrar aqui na manutenção elétrica para a gente dar uma olhada em como é que está formulado isso aqui, né? Então a gente tem a parte de português, a gente tem a parte de informática, contemplando todo o conteúdo, raciocínio lógico. Aí eu tenho toda a parte de elétrica, né? E aí como é que a gente vai fazer? A gente estabeleceu o nosso ritmo de estudo, temos aqui 3 disciplinas básicas, e eu tenho também a parte específica. Eu já vou botar aqui uma... Vamos ver a parte de Office 2026. Aí a gente vai entrar aqui, tem o porquê que eu vou precisar estudar isso para a ANSA, tá? Na parte de informática. E aí eu vou fazer o que? Lá no final tem a parte de apresentação de questões, né? É justamente o que a gente vai fazer aqui. Então, você entra aqui, por exemplo, no... Vamos pegar o OneDrive aqui, tá? Você entrou, foi direto pro Tech, né? E aqui no Tech tem algumas opções. Então, por exemplo, ó, ao atualizar o OneDrive, os arquivos são armazenados em nuvem,
o que permite acesso remoto e sincronização entre dispositivos como computadores, tablets e celulares. Eu acho que é certo. Aí vamos lá, certíssimo. Vai para a segunda questão. No OneDrive, quando um arquivo é compartilhado com permissão de visualizar, o destinatário pode baixá-lo, copiá-lo e imprimi-lo, salvo se o proprietário tiver ativado explicitamente a restrição de download. Certo ou errado? Eu acho que é certo. Acertei também. Aí você vai, repare, eu estou falando aqui de 19 questões nesse item específico, tá? O compartilhamento de arquivos do OneDrive pode ser restrito ao acesso específicos, né? Permitindo-se o controle sobre quem pode visualizar ou editar os documentos. Aqui é certo ou errado? Pode ser restrito a usuários específicos permitindo. Certo, olha só. E aí vai embora. E aí você vai fazendo. Olha só, em menos de 1 minuto aqui eu já fiz o quê? 3 questões. Então, se você parar para pensar, você vai poder resolver muito mais, né? Com mais cuidado, com mais atenção. E se errar? Se errar faz parte do jogo. Aí você vem aqui nos comentários das questões. E aí você vai ver o pessoal comentando. E na dúvida, abra uma inteligência artificial para lhe ajudar no jogo. Lembra, a gente precisa focar no estudo ativo. Tá? Que é justamente onde você assume a vontade, a competência de identificar onde é que você precisa aprender, o que é que a banca está cobrando, da sua forma, da melhor forma que você puder. Tá? Lembrando, não estudem de forma passiva. É resolvendo questão, é usando a IA, é olhando os comentários, é marcando, é avançando. Lembrando que tudo isso é dopamina. Vocês lembram quando a gente fica lá no TikTok perdendo tempo, com o Instagram também? Fazendo essa avaliação, acaba ocorrendo a mesma coisa quando você foca nos estudos. Aquela dopamina lá vai ser revestida do quê? Em você passar a questão, em você acertar, em você errar, em buscar a solução. E é justamente essa dinâmica que você precisa praticar no seu dia a dia, tá? E aí, claro, avançando no nosso estudo, encerramos aqui, a gente vai para a parte específica, né? Então, quando eu vou para a parte específica aqui, eu vou pegar, sei lá, a proteção aqui, aí vou lá, vou entender por que eu preciso entender acerca da proteção em baixa tensão, aterramento SPDA, enfim, aí eu vou olhar todo o porquê de que eu preciso, como é que aquele conhecimento vai ser aplicado na ANSA, aí eu já vou lá para a parte das questões, entro nas questões novamente, vou lá, ó, aí ele me dá uma opção aqui, ó, técnico judiciário, que é justamente uma questão do Sebrasp, ele bota assim, a figura precedente, mostra um trecho gráfico retirado de um diagrama de circuito de uma instalação predial. Considerando essa figura que caracteriza um eletroduto e outros elementos, julga o item que segue. Pelo eletroduto passa um condutor, cabo de aterramento. Aí você vai lá, vamos lá, se acerta. Olha, acertamos. Aí vamos avançando. A figura precedente mostra um gráfico da não. O eletroduto conduz 2 condutores, cabos, de retorno para interruptor de iluminação. Aqui eu vou botar errado. Olha, acertei também. Aí vamos lá. Continuando. Para a proteção contra sobrecorrentes em circuitos com motores, devem ser utilizados fusíveis de ação rápida. Aí aqui eu acho que é certo. Errei. Opa, errei. Então o que vai acontecer? Eu vou aqui no item da questão. Aí verifico. Se não tem questões, se a solução ela não me agrada, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa questão aqui, copiar e jogar na inteligência artificial. Né? Venho para cá para ela, jogo na inteligência artificial e peço a solução. Não parem, tá? Resolva a questão, se errar, identifique o que foi que aconteceu de erro e tente avaliar como é que você pode garantir que aquele conhecimento não vai lhe afetar na prova. Lembrando que é o campo de batalha ideal para você errar, não é no dia da prova, tá? E aí você vai para a parte de... Terminamos a parte de básico, terminamos a parte de específico, a gente vai para a parte de redação, tá? Parte de redação, eu vou entrar na redação. Peguei o esqueleto da redação aqui, o que vai acontecer? Vou entrar na redação, aqui na redação eu vou ter o raio-x do Sebrasp, vou entender como é que funciona o jogo da banca, né? Aí eu entro aqui, pego a questão, vou baixar o meu PDF, né? Baixei o PDF. Aí já venho para cá, né? Garanto essa prova discursiva, né? O que ela vai me dizer aqui, que é justamente o raio-x. Aí ele vai me mostrar aqui o módulo 1, né? Que vai mostrar o raio-x do Sebrasp, vai mostrar como é que funciona o texto do Sebrasp. Vai me mostrar a parte da fórmula, né? Como é que se calcula a nota da prova discursiva, né? E todos esses conhecimentos são super relevantes para garantir a aprovação de vocês. E claro, se você está gostando desses vídeos, dá um like, comenta, compartilha, se inscreva no canal, né? Que esses vídeos aqui são justamente para fortalecer o laço de vocês com a aprovação. Nosso objetivo aqui é garantir com que você chegue na prova competitivo. Não chegue lá somente para fazer a prova, que você chegue lá entregando o seu melhor, tá? Que é justamente a nossa ideia aqui neste canal.
Para você que ficou até aqui, muito obrigado. E, claro, se você quiser, assista o próximo vídeo que você vai gostar demais. Até o próximo vídeo.